Vou multiplicar com profeta maior agora, irmãos. O camarada é multifuncional. Vai vindo aqui. Aplauda o Senhor pela vida do diácono Lohane, irmãos. O camarada toca, prega, pula, profetiza, toca todos os instrumentos, irmão. Camarada é o que eu falo, eu aprendo com ele, irmão. Queria 1%zinho. Esse camarada que prega desde o ventre. Só Jesus. É bom demais, mas fico feliz, meu amigo. Deixa Deus te usar, que possa ser bênção e tenho certeza que a gente vai aprender muito contigo aqui nessa noite. Amém? Paz de Cristo, gente. Tem alguém feliz com Jesus aí além de mim? Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu testar esse passador aqui, ver se vai rolar. Ah, rolou. Pronto. Gente, quero ser grato a Deus pela oportunidade que tenho de mais uma vez servir minha casa, servir a minha igreja. É uma alegria, uma satisfação, sempre muito bom. E eu sou grato ao Senhor por mais uma honrosa oportunidade. Minha gratidão aos nossos pastores, pastor Alain, pastora Josi. Eu sempre digo isso e não é de púlpito, mas sou grato por estar debaixo da tutela espiritual dos nossos pastores, em poder obedecê-los e seguir as orientações. Grato também ao pastor Isaac, líder da EDP, do Ministério de Louvor. Obrigado, amigo, que hoje representa o nosso pastor aqui também. Deus em Cristo abençoe. E a você que veio, você venceu aí um dia de trabalho, às vezes cansada, poderia estar em qualquer outro lugar, venceu a coberta, Netflix, o banho quente, e veio aqui para adorar ao Senhor e aprender mais da palavra do Senhor. É muito bom. Vamos lá, a lição de hoje é a lição de número 9. Nós estamos estudando aí as epístolas universais, e a lição de número 9 fala da primeira epístola de João, a epístola do amor. Bom, eu acho que todo mundo aqui me conhece, mas tem o slide lá da sede, então eu coloquei ali para quem não me conhece. Meu nome é Lohane, eu sou líder do Connect aqui, sirvo a Deus como diácono também nessa casa, faço a faculdade de História na Rural e Direito na Uniswan. Também tenho formação técnica em administração, com ênfase em gestão de negócios. O texto áureo da nossa lição, 1 João, capítulo 1, versos do 1, 7 e 8, e 1 João 2, do 9, 11, 14, 18 e 20. Eu gostaria de ler com você que trouxe Bíblia, 1 João 1, 7, para a gente ter um ponto de partida, que é esse texto aqui, ó. E eu gostaria que nós repetíssemos no som do 3, para a gente começar a iniciar a nossa aula. Pode ser no som de 3? 1, 2, 3. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Gente, os objetivos dessa lição é evidenciar por meio do amor que é nascido de Deus, compreender a vida do salvo deve refletir a luz de Cristo, afastando-se do pecado. Ou seja, todo aquele que é salvo precisa refletir que é salvo, afastando-se do pecado. Reconhecer a necessidade de se manter separado dos valores corrompidos do mundo, discernir e vigiar contra os falsos profetas dos últimos tempos. Sempre quando eu gosto de dar aula, eu começo fazendo uma introdução sobre qualquer texto bíblico, e sobretudo nessas epístolas gerais que a gente... e aí eu estava até comentando com o Isaac um dia desse, não são epístolas que a gente tem o costume de pregar frequentemente, ou de falar, como por exemplo os evangelhos, que basicamente se nós pegarmos as pregações, a maioria vai ser nos evangelhos, ou Mateus, Marcos, Lucas e João, mas as epístolas gerais a gente não costuma tanto falar e pregar, e eu sempre gosto de fazer uma introdução, que consiste em quem está escrevendo, para quem está escrevendo e por que está escrevendo. Essa
é uma regrinha da hermenêutica para todo o texto que nós lemos, mas eu acho que, sobretudo nas epístolas gerais, a gente precisa fazer essa análise de quem escreve, por que escreve e para quem escreve. Então, eu preciso falar sobre quem escreve. É João que escreve essa epístola, o apóstolo João, aquele que foi chamado por Jesus para ser apóstolo. João, ele é irmão de Tiago e pescava ali na região da Galileia, junto com Pedro e André, que também eram irmãos, mas Jesus o escolhe para ser apóstolo, para ser discípulo, para pregar esse evangelho, e ele é comumente conhecido como discípulo do amor, e mais do que isso, o discípulo a quem Jesus amava. Quando nós lemos o evangelho de João, ele vai se referir na terceira pessoa a si próprio como o discípulo a quem Jesus amava. E ele vai relatar um nível de proximidade que nenhum outro discípulo vai ter, porque a Bíblia diz que João, ele reclinava a cabeça nos peitos de Jesus. Então, pensa como isso é profundo, né? Só andar com Jesus, caminhar com Cristo e ouvir as palavras dele, já está de bom tamanho. Mas o ápice da intimidade que João tinha, quando ele vai relatar que ele reclinava a cabeça no peito de Jesus, né? Isso vai narrar uma tamanha intimidade, uma tamanha proximidade. E eu tenho o seguinte ponto de vista: uma coisa é alguém que nunca me viu na vida escrever um livro sobre mim. Uma coisa é alguém que só me vê aqui na igreja, muito mal nos cultos, e escrever um livro sobre mim. Outra coisa é alguém que dorme comigo, acorda comigo, reclina a cabeça no meu peito, escrever um livro sobre mim. E é claro que quem convive mais comigo vai ter muito mais detalhes sobre a minha vida para relatar. E é por isso que João, ele costuma ser muito mais detalhista em seus escritos. Quando nós pegamos os evangelhos, né, João, por conta da sua proximidade, vai escrever coisas que nenhum outro evangelista vai relatar. João relata, como por exemplo, quando Jesus decide ir na cidade de Samaria, passar em Sicar e se encontrar com a mulher, só João relata aquilo. A ressurreição de Lázaro, em João capítulo 11, só João relata. E outros textos, Jesus em Caná da Galileia, João capítulo 3, o primeiro milagre de Jesus, é João que vai relatar, e apenas João, por causa da sua proximidade. Ele, dos 12 apóstolos, é o único que vai morrer de morte natural. Diferente de Pedro, que morre crucificado de cabeça para baixo, ou Tiago, que é morto a fio de espada por Herodes, João vai morrer de morte natural e não como um mártir, como todos os outros apóstolos. E é ele que está escrevendo essa epístola, né? De acordo com a tradição, João passou seus últimos anos em Éfeso, onde teria escrito suas cartas, suas 3 cartas. Os pais da igreja, como Irineu, Dionísio de Alexandria, Pápias e Policarpo de Esmirna, né, corroboram essa informação, e estima-se que sua primeira epístola tenha sido concluída antes do ano 70 depois de Cristo. E aí eu gostaria só de chamar a atenção aqui para essa informação, porque João passa os seus últimos anos na cidade de Éfeso, que era uma cidade na região ali da Ásia Menor, e muita gente acha que João morre exilado na ilha de Patmos, quando na verdade não é isso que acontece. Quando em 95 João é exilado na ilha de Patmos sobre o reinado de Domiciano, após a morte de Domiciano, ele volta para Éfeso e ainda escreve em Éfeso, desempenha o seu ministério em Éfeso. Então, João não morre na ilha de Patmos, mas fica um tempo exilado lá, e é lá que ele escreve o Apocalipse. Então, essa primeira epístola de João foi escrita e concluída por volta do ano 70. E aí eu coloquei essa informação aí, né, que durante o reinado de Domiciano ele vai para Patmos, como falei, ele fica exilado lá, que era uma pequena ilha ali no mar Egeu, onde os presos, exilados, políticos, iam para lá e ficavam lá. Só que João não morre lá e volta para Éfeso, e cumpre o seu ministério em Éfeso, morre durante o reinado do imperador Trajano. Bom, partindo agora um pouco para a epístola propriamente dita, essa carta de João, ela foi escrita provavelmente pelo ano 70, e ele escreve a um grupo de igrejas ali na região de Éfeso, da Ásia Menor. Diferente de alguns
textos e algumas epístolas que são endereçadas para uma igreja especificamente, aos irmãos da Galácia, aos irmãos da Bitínia, aos irmãos da Ásia Menor, ela não tem um endereçamento fixo. A primeira epístola de João não tem um endereçamento em seu primeiro versículo, dizendo que é para os cristãos de Roma, os cristãos da Bitínia ou da região ali da Ásia Menor. Então tudo indica que essa epístola era passada nas igrejas, nas congregações ali daquela região, e todos liam essa carta que é escrita por João. João escreve a primeira epístola para tratar de um problema que estava assolando a igreja na região da Ásia Menor, que era o surgimento do gnosticismo. E nós vamos falar mais à frente, adentrar sobre o gnosticismo, mas ele escreve para combater os falsos mestres e a heresia do gnosticismo, que afirmava, em linhas gerais, que a matéria era má, e o espírito era bom, e que a salvação vinha através de um conhecimento secreto. Esse termo gnosis do grego, ele indica conhecimento. Então isso rejeitava, por exemplo, a morte vicária de Cristo e a salvação por meio de Cristo, mas a salvação que poderia ser alcançada por algum tipo de conhecimento espiritual e não pela fé em Cristo. Então João precisa escrever esse tratado, que é um tratado teológico fantástico, para combater os falsos mestres e essas heresias, Eles negavam, os gnosticistas, eles negavam que Jesus tivesse vindo em um corpo físico, porque como eles acreditavam que a matéria era ruim e só o espírito era bom, eles negavam que Cristo tivesse vindo em um corpo físico como humano, e na verdade ele parecia humano, mas não era humano. Era isso que os gnosticistas acreditavam, e esses ensinamentos obviamente minavam a raiz do evangelho, que nós acreditamos fielmente que Jesus veio como humano, e a Bíblia, em toda a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, evidencia isso, de que Jesus se fez carne e habitou entre nós. Então, João precisa combater essas heresias. E aí eu fiz questão de separar esse quadrinho aí com a diferença de erro teológico para heresia, que geralmente alguém fala alguma coisa errada e a gente fala, fulano falou heresia no púlpito, Então, eu gosto dessa diferença do erro teológico para a heresia. O que é um erro teológico? Um erro teológico é um engano que não necessariamente fere as raízes da fé cristã, doutrinas, pilares basilares. Então, quando alguém comete algum erro ou algum engano, por exemplo, falar que foi Pedro que escreveu o Apocalipse, por exemplo, a gente sabe que é João, isso é um erro teológico, mas isso não fere nenhuma base central da fé cristã. Então isso é um erro teológico. Tudo aquilo que, embora seja um engano, não fere pilares basilares da fé cristã. Agora, a heresia já é outra história. Toda heresia fere frontalmente pilares, doutrinas e bases do cristianismo e da fé cristã, como por exemplo, se eu chegasse aqui para vocês hoje e falasse que Jesus não salva, que Jesus não liberta, ou que Jesus não morreu, e muito menos Jesus ressuscitou, isso seriam heresias, porque isso ferem pilares, isso fere frontalmente o que nós acreditamos, verdades da fé cristã. Então, quando alguém às vezes comete um erro, é um mero erro teológico, que também deve ser combatido, mas muitas vezes a gente usa esse termo, fulano falou um monte de heresia, Mas a heresia, para ser caracterizada a heresia, ela precisa negar a verdade da fé cristã, como por exemplo, quando alguém diz que Jesus não era 100% homem e 100% Deus, que ele era só humano, Eu já ouvi essa heresia. E na verdade isso de fato é uma heresia, porque nega a união hipostática, que é a afirmação de que Jesus era em sua natureza 100% homem e 100% Deus. Então, ao mesmo tempo que ele era 100% Deus divino, ele era 100% homem, e como homem ele se cansou, como homem ele teve sede, como homem ele parou para dormir, como Deus não precisava, mas como homem sim. Então, João precisa escrever para combater essas heresias, as heresias que afrontavam a fé cristã ali naquela região.
Então, a primeira epístola de João é um grande tratado pastoral e teológico, né? Faz parte do que nós chamamos de epístolas gerais. E aí eu separei aqui uma breve divisão do Novo Testamento, que nós entendemos, né? Composta pelos evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Dentre esses 4 livros que compõem os evangelhos, 3 nós chamamos de sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. E o que é sinótico? Sinótico é que eles compartilham a mesma ótica, a mesma visão. Sinótico é sobre a mesma ótica do grego. Então, muito provavelmente, quando você lê um texto em Mateus, ou em Marcos, ou em Lucas, eles vão se repetir. O texto que aparece em Lucas também é narrado em Mateus ou em Marcos, e assim sucessivamente, porque eles compartilham a mesma ótica dos fatos. João é um pouco diferente, e é por isso que nós tratamos o evangelho de João como um evangelho mais universal. O livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, e ali tem uma contestação ali, se Hebreus foi escrito por Paulo ou não. Então vira e mexe ele entra nas cartas paulinas, vira e mexe ele entra nas epístolas universais, cartas universais, que são Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João, e o livro de Judas. Então essas cartas universais, também chamadas de epístolas católicas, e católicas não da igreja católica, mas católica no sentido de universal, de geral. Então elas também são denominadas assim, que não são endereçadas talvez para um público específico, mas que falam de assuntos gerais. Apocalipse, que é o livro profético, essa é a composição dos 27 livros do Novo Testamento, e é dentro das epístolas gerais universais que 1º João está inserido. Os temas centrais dessa epístola, João, ele basicamente divide a epístola para tratar de 2 assuntos principais. Primeiro, Deus é luz. Segundo, Deus é amor. Quando nós pegamos a construção literária da primeira epístola de João, a gente vai ver que ele divide esse grande compêndio em 2 partes. Primeiro, Deus é luz. Segundo, Deus é amor. Então, eu separei ali, Deus é luz. João inicia a sua carta com a afirmação de que Deus é luz e não há nele treva alguma. Essa afirmativa estabelece o padrão para a vida cristã. Andar na luz significa viver em santidade, transparência, em comunhão com Deus e com os irmãos. A centralidade do amor. O amor é o tema mais prominente da epístola. João declara que Deus é amor e que o amor a Deus é inseparável do amor ao próximo. O amor fraternal é apresentado como a evidência tangível da verdadeira fé e do novo nascimento. Ele também vai abordar acerca da encarnação e divindade de Cristo. E aí que fique claro, não sobre reencarnação, tá, irmão? Isso aí é outra doutrina, para depois não falarem que o Lohano falou aqui de reencarnação. Isso não tem nada a ver com a gente. Mas a encarnação no sentido de que Cristo é o verbo encarnado. É o que João vai dizer no seu evangelho, por exemplo, quando ele vai dizer que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aí primeiro em João, capítulo 1, versículo 14, ele vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, esse processo de Cristo deixar a sua glória e tomar forma humana é o que João está escrevendo na primeira epístola, dizendo que de fato Cristo veio, foi homem como nós, encarnou em um corpo humano, morreu, padeceu, mas ressuscitou e vivo está para todo sempre. Cristo é o verbo encarnado. Ele também fala da obediência como prova de fé. A verdadeira fé não é meramente um assentimento intelectual, mas se manifesta em uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Para João, a obediência é uma expressão natural do amor a Deus. Nós vamos ler mais à frente por que ele escreve isso. Mas a verdade é que naquela época e naquele contexto,
Existia, até por conta desse gnosticismo, a ideia de que eu creio em Cristo, mas posso viver uma vida conforme o meu bel prazer e conforme eu entendo viver. Então, o que João está dizendo é, se você crê em Cristo e obedece a Ele, a sua vida precisa evidenciar que você de fato crê em Cristo, o seu padrão moral, o seu padrão de conduta, as suas atitudes precisam expressar a sua obediência a esse Cristo e a essa palavra. Bom, estou indo muito rápido, gente? Estou indo rápido? Não, então vamos lá. Então, a última coisa, nesse breve resumo, que João vai escrever para os cristãos é a certeza da vida eterna. Ele vai estabelecer alguns critérios para que um cristão salvo em Cristo tenha certeza de que é salvo. Um cristão que tem certeza que é salvo, ele tem algumas evidências. Qual é a evidência de alguém que verdadeiramente é salvo em Jesus Cristo? E ele vai dando alguns parâmetros para que todo aquele que é salvo em Jesus Cristo precisa manifestar essas evidências. Qual é a evidência? O amor ao próximo, por exemplo, e ele vai dizer, olha, se vocês disserem que ama a Deus e não ama ao próximo, vocês estão mentindo. Porque como vocês estão dizendo que vocês amam a Deus, que vocês não veem, se vocês não amam ao próximo que vocês veem? Então não tem como amar a Deus que você não vê, se você não ama ao próximo que você vê e está com você. Então, ele vai dando alguns parâmetros, aqueles que são salvos em Jesus Cristo, como manifestar essa salvação. A primeira coisa que João vai escrever e tratar, e é o ponto central da sua epístola, é a heresia gnóstica, como nós falamos anteriormente, que é esse gnosticismo. Esse gnosticismo, ele estava surgindo ali naquele contexto, no contexto do primeiro século ali na igreja. O gnosticismo ele estava surgindo em estágio inicial. Ele era um sistema religioso filosófico que combinava elementos da filosofia grega com conhecimentos judaicos. Esse termo gnosticismo vem do grego gnosis, que significa conhecimento. Originalmente não se referia a qualquer conhecimento, mas a um tipo de saber espiritual ou esotérico, acessível apenas a quem fosse considerado iluminado. No primeiro século surgiam os primeiros grupos gnósticos, influenciados por filosofias gregas, correntes místicas orientais e ideias judaicas que buscavam respostas sobre a origem do mundo, o mal e a salvação. Esses grupos valorizavam o espírito acima da matéria, considerando o mundo material como mal e a vida física como secundária. Então, a ideia dos gnosticistas é que em algum momento você alcançaria um ápice de conhecimento que isso geraria a sua salvação. Era basicamente isso que eles acreditavam. Não a salvação pela fé em Cristo Jesus, ou não a salvação pela graça, como Paulo vai dizer que pela graça sois salvos. Não. Eles vão acreditar que em algum momento da vida, em algum momento dessa busca de conhecimento, você alcançaria um conhecimento tão elevado que você alcançaria esse ápice espiritual ao ponto de você ser salvo. Obviamente, não era qualquer um ou todo mundo que alcançaria esse ápice do conhecimento. Então, esse grupo também acreditava que a salvação não era para todos. A salvação era apenas para alguns que conseguiriam alcançar esse ápice intelectual. Além disso, eles negavam a humanidade de Jesus, como nós já falamos anteriormente. Então, eles não aceitavam o fato de Jesus ter assumido forma humana, porque para eles não era possível um Deus santo assumir forma de um homem, visto que eles consideravam esse corpo, matéria, como completamente ruim. Então, para eles não parecia possível Cristo ter assumido a forma humana. Também rejeitavam a divindade de Jesus. E olha isso aqui você precisa prestar atenção para entender. Alguns grupos gnósticos diziam que o Cristo era um espírito divino que desceu sobre o homem Jesus no batismo e o deixou antes da cruz. Isso negava a unidade entre a divindade e humanidade em Cristo, negava a união hipostática.
Eles também acreditavam em alguns mediadores, homens que atingiam esse ápice intelectual e ápice de conhecimento, que poderiam ser mediadores entre Deus e homens. Então, isso rejeitava, por exemplo, o que a Bíblia afirma, e a palavra afirma, que o único mediador entre Deus e o homem é Cristo, é somente um, é a pessoa de Cristo. Então, essas heresias estavam minando a fé cristã naquele tempo. Essas heresias estavam se apresentando como fortes combatentes do Evangelho, da expiação, da plena revelação de Deus em Cristo. Então, João precisa combater isso. Então, ele vai fazer um compêndio, e quando nós analisamos a primeira epístola de João, nós entendemos que muitas coisas, ele não vai trazer nada novo, mas ele vai repetir coisas que ele já tinha falado no seu evangelho. Como, por exemplo, eles não acreditavam que Jesus tinha tomado forma humana. Ele vai evidenciar isso no seu evangelho, 1 João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, mas ele vai retomar essa ideia em 1 João 1,1, quando ele vai dizer, ele era desde o princípio, nós ouvimos e vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram. Ou seja, não, ele veio de fato como um homem, ele assumiu essa forma corpórea, porque nós tocamos, nós o vimos, nós sentimos. João está combatendo a heresia dos gnosticistas. Não, de fato, Cristo veio, de fato, Cristo assumiu forma humana, de fato, Cristo esteve entre nós, e não parecia humano como alguns defendiam, alguns gnosticistas defendiam, que Cristo não era humano, mas só parecia humano. João está tomando esse pensamento novamente, dizendo que eles tocaram a Cristo, eles viram a Cristo. Então, ele vai retomar essas ideias ao longo do seu tratado, ao longo dessa epístola, e ele vai dizer, 1 João 4,2, ele vai dizer, nisto conhecereis o Espírito de Deus, todo Espírito que confessa que Cristo Jesus veio em carne é de Deus. Então ele está enfatizando o que naquele tempo estava sendo combatido. Esse Jesus não veio em carne coisa nenhuma. Esse Jesus, ele só parecia humano, mas não era humano, porque não era possível um Deus tomar forma humana. E ele está dizendo, não, de fato Cristo veio. E olha só, todo aquele que diz que ele veio em carne, todo aquele que abraça essa verdade, todo aquele que ama essa verdade é de Deus. Aquele que não aceita essa verdade não é de Deus, é o que ele está dizendo. E ele vai tratar acerca desses hereges como anticristos. Olha, 1 João 4,3, ele vai dizer, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que agora está no mundo. Então ele vai tratar acerca desses hereges, dessas pessoas que queriam minar a fé cristã e as verdades da palavra de Deus como anticristos, ou seja, todo aquele que é contra Cristo, todo aquele que combate Cristo, todo aquele que combate essa verdade, é o que João está retomando na sua epístola, na sua primeira epístola. Ele vai falar também acerca da redenção em Cristo e purificação do pecado, porque nesse tempo, os gnosticistas também negavam essa depravação do homem, negavam o pecado. Muitos afirmavam que o que importava era o espírito, não o corpo. Assim, o pecado cometido no corpo não teria valor espiritual nenhum, era o que eles acreditavam. Isso levava a dois extremos, ou a uma vida de ascetismo rígido, rejeitando o corpo, ou a uma vida de libertinagem, já que o corpo não teria valor. Ou seja, qual é a ideia? O corpo não tem nada a ver com salvação. Na verdade, o que leva à salvação, era o que eles pensavam, gente. O que leva à salvação é esse conhecimento espiritual. A salvação vem por esse auge do conhecimento. Já que a salvação vem por isso, não tem problema nenhum eu pecar no meu corpo, porque o meu corpo não influencia na minha salvação.
Essa era a ideia. A ideia dos gnosticistas era que o corpo não tinha nada a ver com a salvação, porque essa matéria já era completamente ruim. E se já era ruim, não teria nada a ver o corpo com a salvação. Errado. Então João precisa escrever tratando desse problema, dessa heresia. E ele vai escrever: olha só, se vocês estão dizendo que vocês não têm pecado, vocês estão enganando a vocês mesmos, e a palavra não está em vocês, porque ou era levado uma vida de libertinagem, ou era se negado o pecado, no termo de que, se eu alcancei esse pleno conhecimento, eu já estou num ápice espiritual que não tenho pecado. Então João vai escrever: se vocês estão dizendo que vocês não têm pecado nenhum, vocês estão mentindo para vocês mesmos, e a palavra de Deus não está em vocês. Então, João está deixando claro de que todos nós somos pecadores, e a única forma para que nós sejamos salvos é por meio da graça de Cristo, é por meio do sangue de Cristo, porque é nesse sangue, é esse sangue que nos purifica de todos os nossos pecados. É o que diz 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se, no entanto, andarmos na luz, como na luz Ele está, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então João precisa combater essa ideia de que ou não se tinha pecado por ter alcançado esse pleno conhecimento, ou uma vida libertina, dizendo que o corpo não tinha nada a ver com a salvação. Então, João precisa escrever sobre isso e preparar esse tratado para combater essa heresia. Esse é um comentário da revista, mas eu deixei porque eu achei interessante. No contexto da teologia reformada, João Calvino formulou a doutrina da expiação limitada, que é o que os calvinistas acreditam, segundo a qual Cristo morreu exclusivamente pelos eleitos, restringindo a eficácia de seu sacrifício. Essa visão, contudo, contrasta com o ensino bíblico de que a obra redentora do Messias tem alcance universal, conforme atestam as passagens que estão ali. Um pouco diferente dessa doutrina gnóstica, mas trazendo esse ponto da expiação para alguns, eles acreditavam que apenas alguns seriam salvos, aqueles que alcançassem o pleno conhecimento. E basicamente é o que Calvino vai desenvolver em uma outra linha, quando ele diz que apenas os eleitos seriam salvos, e que o sacrifício de Cristo não seria para todos, não alcançaria a todos, mas alguns que seriam os eleitos. Isso contrasta completamente com esses textos. Eu vou trazer o mais conhecido ali, João 3,16, é o texto áureo da Bíblia e todos conhecem, é na conversa de Jesus com Nicodemos, quando Nicodemos também, com uma visão ali centrista, judaica, ele acha que o Messias vem só para os judeus e que a salvação é para os judeus. Então Jesus está conversando com Nicodemos e ele vai dizer: Nicodemos, eu sei que Deus amou os judeus, mas porque Deus amou o mundo de tal maneira, efetuando e evidenciando esse caráter universal da salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na verdade, o objetivo de João, tanto na primeira epístola quanto no próprio evangelho, é mostrar que essa graça, que essa salvação está disponível para todos. Ele começa o seu evangelho dizendo: ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creram no seu nome. Então, João precisa deixar claro que a salvação alcança a todos e que Cristo quer salvar a todos. Ele também vai falar sobre o amor como a manifestação da salvação.
a manifestação daqueles que foram alcançados por Cristo e pela palavra de Deus. A manifestação de todo aquele que foi alcançado pela palavra é o amor. E se eu não manifesto o amor na minha vida, no meu modo de viver e na minha conduta, eu não fui alcançado ainda por essa palavra. Porque essa palavra, ela é traduzida em amor. Amor ao próximo, amor fraternal, e aí sucessivamente. Voltei, peraí. Aqui, o amor é central em toda a mensagem de 1 João. O amor não nasce do ser humano, mas de Deus. Ele é o fundamento, a fonte e o exemplo. O amor cristão é uma resposta ao amor divino. A cruz mostra o modelo perfeito, Cristo entregando-se pelos pecadores. Então, se sou alcançado por Cristo, se sou alcançado por esse evangelho, se sou alcançado por essa graça, eu preciso manifestar o amor, porque Cristo manifestou o seu amor por mim, quando morreu por mim, sendo um pecador. E olha só que lindo, é o que Paulo diz em Romanos, porque Paulo vai dizer, e antecedendo a esse texto, ele vai dizer assim, ó, pode ser que alguém seja tão bom, pode ser que alguém seja tão justo ao ponto de morrer por outro justo. Paulo está fazendo um paralelo entre o amor humano e o amor divino, ou melhor, o que a gente entende por amor e o que de fato é o amor. É esse paralelo que Paulo está querendo dizer, quando ele diz, olha, pode ser que alguém seja tão justo, ou seja, tão bom, tão legal, tão beleza, ao ponto de morrer por outro alguém que também é legal, que também é top. Esse é o ápice do amor humano. Eu acho alguém tão legal e sou tão legal ao ponto de morrer por esse outra pessoa que também é legal. Aí entra o texto, mas Deus prova o seu amor para conosco, porque Ele não morreu por nós, sendo a gente legal. Olha que poderoso. Deus prova o seu amor por nós, porque Ele morreu pela gente, não a gente sendo top sem defeito nenhum. Cristo mostra o seu amor por nós, não porque Ele morreu por nós, porque nós éramos justos, mas Cristo prova o seu amor para conosco, porque Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que poderoso. Então o ápice do amor humano é, eu posso até morrer por alguém que é bom. Aí o verdadeiro amor, você é ruim, você não vale nada, você não presta, mas eu te amo tanto ao ponto de morrer por você. É esse amor que João está dizendo, é esse amor que João está trazendo à tona, e o que ele está dizendo é, aqueles que foram alcançados por esse amor sem reservas, esse amor que não é por merecimento ou por reciprocidade, eu só te amo se você for bom, eu só te amo se você fizer por mim, eu só te amo se você seguir uma vida litúrgica. Não, esse amor precisa ser evidenciado. Quando nós somos alcançados por Ele, nós também precisamos manifestar esse amor a outras pessoas. É o que Ele está dizendo. Então, essa é a marca daqueles que foram transformados por esse amor, alcançados por esse amor. Qualquer coisa que diverge da manifestação do amor é sinal de que a pessoa ainda não conheceu a Deus. Então, como eu conhecia um Senhor que é amor e tenho ódio no meu coração, e o meu coração é lotado e repleto de egoísmo, de indiferença, não tem como. Se eu fui alcançado por esse amor, eu preciso transbordar amor. E é o que ele está dizendo, vocês precisam amar uns aos outros. Ele está retomando a ideia, por exemplo, que Jesus vai dizer em João 13:35, nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Se o quê? Se vocês pregarem, se vocês cantarem bonito,
se vocês falarem línguas estranhas. Não, eles vão conhecer que vocês são os meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. É aí que eles vão conhecer que vocês são os meus discípulos. Então, ele está retrazendo essa ideia para a igreja, para os cristãos. E ele vai dizer assim, ó, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Aí esse texto é fantástico. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. 1 João 4, do 19 ao 21. Então é o que João está trazendo para a igreja. A manifestação daqueles que são salvos é o amor. É basicamente o que Paulo vai retomar em Romanos, quando ele diz, ó, eu poderia falar a língua dos homens e dos anjos, eu poderia ter todo o espírito de profecia, mas se eu não tiver amor, de nada me adianta, de nada me vale. Então, o amor é a manifestação dos salvos por Cristo Jesus, e é o que João está dizendo. Olha só que poderoso esse texto. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. 1 João 3,14. João está enfatizando continuamente esse amor que é manifesto. E por último, ele vai falar acerca da atuação desses anticristos, que são aqueles que eram contra Cristo e pregavam contra as doutrinas da fé cristã e as consequências deles. No período em que João escreveu sua primeira epístola, os falsos mestres representavam um desafio real para a comunidade cristã. Muitos atraídos por filosofias novas e por promessas de conhecimento superior, que era o que pregavam os gnosticistas, afastavam-se da fé, demonstrando que nunca haviam sido firmemente enraizados nos evangelhos. Seus ensinamentos enganosos provocavam divisão, confusão e enfraqueciam a igreja, alimentando orgulho intelectual e desprezo pelos crentes simples. Em particular, o gnosticismo promovia a ideia de que apenas uma minoria iluminada poderia acessar o verdadeiro conhecimento de Deus, criando uma espiritualidade elitista e secreta, contrária à mensagem do Evangelho, que é universal e acessível a todos os que creem. Então, olha quão perigoso era esse ensinamento e quão prejudicial era esse ensinamento. Ele condicionava a salvação a um grupo seleto de pessoas, que naquela época eram as elites também. Então, o evangelho que é para todos, que alcança todos, nessa cultura estava sendo relativizado como uma verdade que alcançava só algumas pessoas. João precisa combater essa distorção da verdade. Muitos saíram da igreja, se afastaram da fé e passaram a disseminar heresias. Aí ele vai escrever, 1 João 2,19, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é, para que se manifestasse que não são todos de nós. Então, esses que semeavam as heresias na igreja, eles vão sair da igreja para passar a disseminar essas heresias. E João vai dizer, eles saíram de nós porque nunca estiveram conosco. E sabia que tem gente que Deus arranca do nosso lado porque nunca esteve com a gente? Tem gente que vai sumir da nossa vida, tem gente que de uma hora para outra não vai mais na nossa casa, tem gente que vai perder o número do Zap, que na verdade nunca esteve com você. Então, essas pessoas estavam na igreja, mas não estavam com a igreja, não estavam com a verdade da fé e com a manifestação do Evangelho. João está escrevendo sobre essas pessoas também. Para nós concluirmos, e agora eu faço um apanhado geral, a epístola de João, a primeira epístola de João, é um chamado à verdade e ao amor.
Ele combate as heresias que distorciam a identidade de Cristo, denuncia a negação do pecado, alerta contra falsos mestres e reafirma que a vida cristã é evidenciada pelo amor. Em Cristo encontramos a verdadeira comunhão com Deus, perdão pleno e certeza da vida eterna. Então, quais são as verdades que João está dizendo à igreja e enfatizando à igreja na sua primeira epístola? Cristo era 100% humano e divino. Ao tempo que ele era 100% Deus, também foi 100% homem. E esteve entre nós. Nós tocamos, nós ouvimos. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Esse é o primeiro ponto. Ao tempo que ele era 100% humano, era 100% divino. Ele está dizendo também que essa graça, esse amor, essa salvação está disponível para todos, não só para alguns, não só para uma elite intelectual, não só para um grupo seleto, mas todos estão, todos podem se achegar a essa salvação, e essa salvação está disponível a todos, todos os quanto receberem, todos quanto crerem no seu nome, todos quanto o confessarem. Aquele que me confessar na terra, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Então Cristo está disponível para todos. Ele vai dizer também que o amor é a máxima manifestação de todos aqueles que foram alcançados por essa mensagem. A mensagem do Evangelho proporciona amor. Então, nós temos vivido em um tempo em que muitas manifestações de você pregar, de você cantar, de você profetizar acontecem, e isso é muito bom. Mas eu preciso te dizer que se tem tudo isso e não tem amor ao próximo, nada disso vale, nada disso adianta. Então, a maior manifestação daquele que foi alcançado por esse Evangelho é o amor. Então, um apanhado geral da primeira epístola de João é basicamente isso que ele quer combater, é isso que ele quer evidenciar, esse amor de Cristo que alcança a todos, essa mensagem do Evangelho que deseja salvar a todos, que não é seletista ou para alguns, e o amor que deve ser manifestado na nossa vida cotidiana. Ele vai dizer também que nós não temos desculpas para pecar como os gnosticistas acreditavam, mas ele vai dizer que nós precisamos andar na luz, como na luz ele está. Mas olha que poderoso, ele vai dizer assim: mas se porventura vocês pecarem, fiquem tranquilos, porque primeiro, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Segundo, nós temos um advogado junto ao Pai. Isso é poderoso. Eu encerro aqui. Ele está dizendo em 1 João 2, verso 1: caros filhinhos, estas palavras vos enfirmo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Toda vez que você peca, Satanás vai te acusar. Toda vez que você erra, toda vez que você peca, é como se Satanás se apresentasse e dissesse: pecou, errou, vacilou. E aí João está dizendo: ainda que Satanás se apresente para acusar, você tem um advogado, e o nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus fale melhor ao coração. Você pode aplaudir ao Senhor? Obrigado, pastor Isaac, pela oportunidade.